Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou abordar aí a penúltima parte desse nosso estudo sobre matrizes quadradas, né? As matrizes complexas, né? Mas antes de entrar nas definições propriamente ditas de matrizes complexas, devemos lembrar o seguinte: o complexo aqui, nesse caso, está se referindo ao conjunto dos números complexos. Acho que se você fez uma leitura lá do material, isso já deve ter ficado claro, né? E, para quem não lembra, o número complexo z ele é definido como sendo um número da forma a mais bi, certo? Onde o a e o b são números reais, né? E o i ele é igual à raiz quadrada de menos 1, né? Que é um número que a gente chama de i de imaginário, que é um número que não faz sentido no contexto do conjunto dos reais, né? Apenas nos números complexos. Então, o que precisamos saber aqui de números complexos para abordar esse tópico é que o número complexo é escrito dessa forma e que geralmente a gente fala muito do chamado conjugado, a conjugação complexa, né? Ou conjugado de um número complexo, que ele é representado como sendo uma barrinha em cima do z, que tem a sua forma geral dada por a menos bi, certo? Então, o conjugado é só isso, é você mudar o sinal aqui do número. Então, tendo esse estudo introdutório, lá no começo do material teórico que eu disponibilizei para vocês lá no Classroom, trata a primeira definição da chamada matriz hermitiana, né, que a gente representa como AH. O interesse assim, em estudar as matrizes hermitianas é que as relações que ela estabelece com a sua matriz comum, ou seja, a relação entre A e a hermitiana AH, dessa relação surge uma série de propriedades de interesse, né, de interesse. Assim, não agora vocês vão ver isso, né, embora seja interessante fazer esse estudo, mas em tópicos mais avançados de álgebra, essas relações elas ajudam a desvendar vários raciocínios. Então, beleza. Vamos aqui definir a matriz hermitiana. Uma matriz AH é hermitiana sempre que AH é igual à própria matriz A, né? Basta saber isso, certo? E esse AH ele representa a transposta conjugada da matriz A. Então, assim, a rigor, o que significa? Se eu tenho aqui uma matriz complexa A, né, dada pelos números A mais BI, A mais BI, C mais DI, E mais FI e G mais HI, certo? E qual seria então a transposta conjugada dessa matriz, ou seja, a matriz AH? A transposta conjugada dela seria representado como A menos BI. Lembra, né? Conjugação consiste em substituir, você transmutar linha com coluna. Então, aqui o que era a primeira linha, A mais BI e C mais DI, vai ficar a conjugação na primeira. Aqui o que era a primeira linha vai ficar conjugada na primeira coluna. Então, A mais BI vira A menos BI, C mais DI fica C menos DI aqui embaixo, né? Agora a segunda linha vira a segunda coluna, só que conjugada. Então eu tenho E menos FI e aqui G menos HI, certo? Mas isso aqui é a transposta conjugada. Para ela ser hermitiana, não basta ser a transposta conjugada, ela tem que ser igual à sua matriz A. Então vamos estabelecer aqui um critério para o qual eu posso igualar essas matrizes. Assim eu vou obter uma estrutura genérica da chamada matriz hermitiana. Então vamos fazer aqui, ó, AH igual a A, né?
Assim eu tenho A menos BI, E menos FI, C menos DI, G menos HI, igual a A, que é A mais BI, C mais DI, E mais FI, G mais HI. Certo? Então, o que duas matrizes precisam para serem iguais? Elas precisam ser iguais elemento por elemento, né? O primeiro elemento aqui, ó, a primeira linha, a primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna. O que eu preciso para que A menos BI seja igual a A mais BI? Né? Aqui eu posso até fazer uma observação. Para A mais BI ser igual a A menos BI. Isso só vai acontecer quando a parte imaginária, a parte complexa aqui do meu número, ser igual a zero, quando B for igual a zero. Né? Então eu já sei que a entrada aqui, ó, vai ser o seguinte: para que eu tenha A menos BI igual a mais BI, eu vou ter que ter B igual a zero. Portanto, eu só vou ter o número real A. Né? A mesma coisa daqui de baixo, ó, quando eu for igualar este número com este daqui, ó, quando G menos HI ser igual a G mais HI. Né? Para que esse número complexo seja igual, a parte imaginária tem que ser zero. Portanto, eu vou ter apenas o G aqui nesse elemento de baixo. Agora, nesses outros elementos, para que E menos FI seja igual a C mais DI, eu tenho o seguinte, só para poder simplificar ainda mais, eu vou colocar aqui como mais menos, certo? Mais menos, porque eu faço a mesma relação aqui embaixo, né? Quando eu vou igualar C menos DI igual a E mais FI, só a mudança é apenas que ocorre nos sinais, né? Então vamos fazer aqui. Então, para que esses dois números aqui sejam iguais, eu vou ter que ter o seguinte, eu vou ter que ter o E igual a C, né? E eu vou ter que ter D igual a F. Só isso para que esses números sejam iguais, né? Então, como eu estou fazendo aqui com ambos os sinais mais e menos, eu vou ter as seguintes entradas. Uma delas vai ser com o sinal de mais, né? Aqui, ó, como eu tenho que o E vai ter que ser igual a C, então aqui onde E mais FI vai ficar C. E como D é igual a F, eu vou colocar o D no lugar do F. E assim fica a estrutura da minha chamada matriz hermitiana, né? Onde você vê que os elementos simétricos, né, aqui da diagonal secundária, eles são complexos conjugados, né? Vê que a diferença entre eles é apenas o sinal, né? E os elementos da diagonal principal são números reais puros, né? Não tem parte imaginária. Então esse daqui é a minha matriz hermitiana, né? Vou colocar aqui hermitiana. Tem alguns materiais que usam o nome hermítica também, ou hermítico, tanto faz, mas eu prefiro chamar hermitiana, até porque esse é o nome que está aí no material que eu disponibilizei para vocês. E de forma semelhante, a matriz anti-hermitiana, que a gente não precisa de uma anotação clara, ela apenas significa, assim por definição, é quando a complexa conjugada dela foi igual ao simétrico da matriz, ou seja, a menos A. Certo? Esse termo, essa definição pode acontecer aí em alguns exercícios, eu ainda não olhei todos da lista para conferir, mas caso surjam, é isso que quer dizer anti-hermitiano. Enfim, então é isso. Aí agora o nosso outro tipo de matriz que é explicitado no material é a chamada matriz normal, né? Vou colocar aqui, é só normal mesmo. Normal.
E a definição dessa matriz complexa normal é quando ocorre a comutação entre a matriz hermitiana e a própria matriz, ou seja, A vezes AH é igual a AH vezes A. Sempre que for possível fazer essa comutação, essa matriz A aqui ela é dita normal, certo? Então só mesmo essa definição, e você pode, bom, enfim, é um termo, né? Uma definição mesmo que se utiliza nos exercícios, os exemplos que eu resolverei a seguir, acho que no próximo vídeo, eu vou utilizar esse contexto aqui, ok? E a outra definição é a matriz unitária. Matriz unitária. A matriz unitária ela é definida o seguinte. Aqui, ó, na matriz normal eu tenho que ter o seguinte: A vezes AH igual a AH vezes A. Né? A matriz unitária tem uma exigência a mais, é que esse produto, além de comutar, ele tem que resultar na identidade, na matriz identidade. Então a matriz unitária no contexto das matrizes complexas funcionaria como o padrão, como se fosse o 1 da multiplicação. Né? É o número que quando você multiplica pela sua inversa, resulta na identidade. Aí o interessante dessa matriz unitária é que ela faz a matriz AH, a matriz hermitiana, ser equivalente à matriz inversa nesse contexto aqui. Então, quando o produto da matriz pela sua forma hermitiana, pelo seu complexo conjugado, resultar na identidade, significa que o complexo conjugado é igual à matriz inversa. Então esse é o contexto, é o conceito de matriz unitária, certo? Então fazer assim, postar essas explicações e no vídeo seguinte eu vou resolver alguns exemplos, ok?